Fala galera, começando aqui o primeiro Carecast, primeiro episódio de estreia. Bem-vindos, eu sou o Heraldo Albuquerque, sou nutricionista, sou profissional de educação física. Vou estar aqui com vocês hoje falando sobre as dúvidas que vocês mandaram pra gente aí nas caixinhas de pergunta que nós abrimos no Instagram. E tô aqui com meu amigo, com outro careca, que vai se apresentar agora. Fala aí, careca. Fala pessoal, tudo jóia? E aí, como é que vocês estão? Então, meu nome é Bernardo Palmer, eu sou formado em Educação Física pela Unifoa, em Volta Redonda, e eu fiz faculdade de Medicina em Vassouras, né, em 2011. Um abraço pra galera da 84, tá? E a gente vai tentar trazer um pouco dessas perguntas e tentar responder de uma forma mais simples para vocês, para que vocês possam entender. Vamos tentar deixar um pouco mais de lado termos técnicos, nomes difíceis que vocês reclamam bastante, tá? E tentar trazer muito mais para sua realidade, certo? Então, a gente recebeu uma bateria de perguntas aqui, a gente vai filtrar um pouco elas e deixar para os próximos episódios também, tá? Mas vai ser um prazer, acompanhem com a gente e vamos nessa. Vamos lá, pra gente começar aqui, ó. Primeira pergunta, careca. Em quais plataformas eu encontro vocês? Ramalho Moreno mandou a pergunta aqui. Morenão, esse aí eu conheço. Boa. Um amigaço meu de infância, muitos anos. Aonde te encontro, B? Bom, no meu Instagram, Bernardo Palmer, né? Do Heraldo Albuquerque. Heraldo Albuquerque. Isso, e a gente ainda tem o Carecast, certo? Todas essas plataformas você encontra. Também no Instagram do Paulo Musi, da Clínica Musi e no Musi Army. Então, assim, tem bastante local onde você pode acompanhar a gente, certo? Exatamente. Vamos mandar a primeira aí? Quer puxar a primeira aí? Puxa aí, B, a primeira pergunta. Essa é engraçada, tá? Vamos lá, ó. Pergunta: fiz um treino de perna, segunda, daqueles de exorcizar. Ainda hoje não tô conseguindo nem andar direito. Risos. Me veio à mente. Mesmo com a percepção de dor muito relativa, será que essa dor eu sinto tão FDP? Hoje é a mesma intensidade que a dor que eu sentia durante o treino, mas ali pela adrenalina e tudo mais era tolerável? Enfim, desvaneios da minha mente. Vamos ver. E aí, Heraldo, o que você tem a dizer? Cara, não. Essa dor não é a mesma. Não. Essa dor, ela piora em 24 horas e ela tende a piorar muito após 48 horas, que é a chamada dor tardia de treino. Então, a dor que você sente durante o treino, ela é infinitamente menor do que a dor que você vai sentir tardiamente pela liberação de metabólitos, pela liberação de fatores inflamatórios. De lactato. Exatamente, pela liberação de lactato. Tá? O famoso ácido lático. Isso, a gente chama de DOMS, dor muscular tardia, tá? Ela acontece normalmente entre 48 e 72 horas após um treino. É muito mais comum a pacientes ou pessoas destreinadas do que pessoas treinadas, tá? Essa dor muscular, ela não é esperada, você não precisa sentir, né? A gente ouve bastante isso. Aí, eu não consigo mais sentir aquela dor muscular depois que eu treino. Não é esperado. Quanto menos dor você sente, mais treinado você é. Quando é que você vai sentir essa dor de novo? Quando você mexer no seu estilo de treino. Né? Quando a gente modifica os estilos de treino dos pacientes, a gente sente essa modificação. Exatamente. Né? Essa queixa, tipo, nossa, senti uma dorzinha que eu não sentia há um tempo. Perfeito. E uma coisa importante é o seguinte, esta dor não é parâmetro para saber se o treino foi bom ou não. Exatamente, né? Não é porque você não sentiu a dor que significa que o treino não foi bom, que foi um treino ruim, que foi um treino fofo. Nada disso. E aí eu te pergunto, como é que faz para saber se o treino foi bom? Como é que se faz para saber se o treino foi bom? Musculatura tem que sair moída. Exato. O treino tem que ser exaustivo, você tem que levar a sua musculatura à falha. Exatamente. E no dia seguinte, a sensação que você tem que ter não é dor muscular, é a sensação de que o músculo foi trabalhado. Então você sente aquele pump muscular, aquela sensação, nossa, ontem eu treinei dorsal bem, tô sentindo meu músculo. Não é dor, tá? Isso é um músculo mais cheio de glicogênio. Começando a recuperação muscular na realidade, né? Boa. Vamos para a próxima? Manda bala. Vamos lá. Para você essa aqui, hein? Carecas, o sono é um anabólico com produção de GH, mesmo hormonizado? Depende. Bom, galera, depende vai ser uma coisa que eu vou falar muito aqui, porque falar de fisiologia, falar de corpo humano, esquece, não é igual. Ninguém lê o manual de instrução e segue tudo certinho. Cada organismo, cada pessoa responde de uma forma. Você pode ter um irmão gêmeo, ele não é igual a você, tá? Nessa parte de treino, desenvolvimento de físico e tudo mais.
Então depende, tá? Lógico, se você estiver hormonizando dependendo do que você está usando, você pode ter produção de GH e o sono simples, com certeza é anabólico, mas vai variar muito do que você está usando, porque normalmente quando você usa algum tipo de testosterona exógena, você tem uma ação, né, adrenérgica, então você fica mais agitado, mais corajoso, então seu sono também pode piorar. Essa piora da qualidade do sono pode fazer com que você não tenha o famoso sono anabólico, certo? Muito bem. Vamos lá. Por quanto tempo, em média, os aminoácidos circulam na corrente sanguínea até serem metabolizados? Depende. É difícil, é complicado. As perguntas variam muito. Quer responder essa, Heraldo? A questão é a seguinte: aminoácido vem de metabolismo de proteína, né? As proteínas são formadas por aminoácidos. Quando você come essa proteína, a proteína é digerida e os aminoácidos são liberados no seu intestino para absorção. Esses aminoácidos eles serão levados até o seu fígado para, com a ação das transaminases, quebrarem o grupo amino, quebrar a amônia vai entrar no ciclo da ureia e etc, etc, etc. A questão é, não tem um tempo certo para você ter esses aminoácidos circulantes na corrente sanguínea. Na verdade, você tem aminoácidos circulantes na corrente sanguínea o tempo inteiro. A questão é que você aumenta esse pool de aminoácidos na corrente sanguínea a partir do momento que você fez uma refeição à base de proteína. Essa proteína vai ser digerida, vai ser metabolizada e os aminoácidos vão estar à disposição no seu fígado para serem utilizados. São 20 aminoácidos ao todo, 9 essenciais, que são absorvidos, são encontrados através da alimentação, e 11 não essenciais, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente quando a gente responder uma outra pergunta que eu já vi aqui na relação. As partes mais técnicas. Exatamente. Mas também, a ideia é essa. E também vai depender do tipo de aminoácido que você está consumindo. Tipo, se você fosse uma proteína, ela leva uma média de 4 horas para você ter uma biodisponibilidade, né, do aminoácido. Exatamente. Certo? Por exemplo, se você tomar um aminoácido, um BCAA, 15 minutos, 30 minutos já está disponível. Né? Já vem pronto, né? O aminoácido já está quebrado. Você tira o trabalho do seu corpo de transformar proteína em aminoácido. É exatamente isso. Mas não tem um tempo certo não de padrão de aminoácidos no sangue. É o tempo que ele vai demorar para chegar no seu fígado. Vamos lá. Careca. Essa aqui é a febre do momento, tá? Para você essa aqui. Quem toma Ozempic pode tomar o que mais para ajudar? Sabe o que pode tomar para ajudar? Dieta. Vergonha na cara. Não, isso é verdade, gente. Hoje em dia a gente está vendo muito a utilização do Ozempic para emagrecimento, tá? De fato, ele ajuda, ele auxilia. Mas o Ozempic ele não é desenvolvido para emagrecimento de fato, né? Ele foi criado para tratar diabetes. Certo? O que acontece? O Ozempic ele diminui a velocidade de esvaziamento gástrico. O que é isso? Você diminui a velocidade que seu estômago libera alimento para o seu duodeno. Tá? Diminuindo essa velocidade de liberação do alimento para o duodeno, a absorção de nutrientes também fica um pouco mais lentificada. Com isso, o seu pico de glicose acaba sendo um pouco menor, tá? Consequentemente, a insulina também não sobe tanto e você começa a ter um controle glicêmico mais eficaz. Esse controle glicêmico puxa a sua insulina para baixo com esse processo. E a redução do volume alimentar, você tende a perder peso, tá? Entenda, perder peso não é emagrecer. Exato. Né? Quando você perde peso, você pode estar perdendo massa muscular. A gente volta e meia brinca, né? Quer perder 20 quilos, é só amputar uma perna. Exatamente. Então, não é o peso da balança, né? O importante é você se manter alimentada para que você tenha preservação da sua massa muscular, pratique alguma atividade física, principalmente atividade física resistida, crossfit, musculação, para preservar sua massa muscular, mantenha a alimentação de uma forma regular, aí o Ozempic vai ser espetacular em te ajudar. Agora, sem dieta, comendo tranqueira, né? Bebendo e não fazendo atividade física, o Ozempic só tá te prejudicando na sua saúde. E hoje em dia, né, B? Queria até te perguntar, cara. Tá desregrado esse uso de Ozempic, né? A ponto de você receber mensagem no celular da Droga Raia falando... estão esgotadas as unidades de Ozempic, etc, etc. E aí o paciente diabético que precisa do tratamento não tem, né? Exato. Mas o que você acha desse uso desregrado, sem receita, sem prescrição? Muito perigoso, né? A gente ainda não está tendo casos, mas em breve pode ser que apareça. Principalmente casos de pancreatite, né? Você pode desenvolver uma pancreatite... A longo prazo, né? Nem é tanto a longo prazo, depende da dose, vai depender de muita coisa, né? Mas se você for tomar cuidado ou se você não tiver uma alimentação boa, pensa assim, tá, você tá com uma velocidade de vazamento gástrico lentificada, mas o sorvete ele passa fácil.
e a absorção é alta. E você está com medicação que controla essa parte. Então, o seu pâncreas não sabe se ele vai subir insulina, se ele não vai subir insulina, porque ele está completamente desinformado. E a sobrecarga pancreática pode evoluir com uma pancreatite, né? Perfeito. Então, assim, o uso indiscriminado, né, é completamente... perigoso para a sua saúde. É totalmente arriscado, né? Tanto que aqui quando a gente avalia critérios para prescrição de Ozempic, o paciente tem que ter com algumas disfunções laboratoriais. Não é simplesmente eu quero emagrecer e vou usar um Ozempic, né? Certo, exato. Você tem que ter algumas alterações laboratoriais. Provavelmente algum de vocês que estão assistindo a gente já usou Ozempic e passou mal pra caramba. Possivelmente por quê? Sua glicose devia estar baixa, sua insulina não estava alta o suficiente para usar o Ozempic e você usou. Só vai passar mal. E perder músculo também, né? E o importante também é falar para essas pessoas o seguinte, né? É um emagrecimento, um falso emagrecimento. Porque depois que você vai tirar o Ozempic, a sua sensação de fome, o seu apetite volta e possivelmente você vai ter um reganho de peso. Total. Vamos fazer um recordatório histórico aqui? Antigamente, o que era? Anfetamina. Sim. Né? Tirava a fome, a pessoa emagrecia. Exatamente. Depois ganhava peso de novo. Depois da anfetamina, veio... Sibutramina. Mais sibutramina. Outra medicação que tirava seu apetite, mas você tinha reganho absurdo, certo? Certo. Pulando etapas, hoje a gente está com a Ozempic. Então, assim, qual que é o próximo? Porque vai com certeza aparecer, né? Com certeza vão inventar um novo aí. E o que vem desde muitos anos atrás, que a galera negligencia? A dieta. Exatamente. Então, assim, a dieta, ela existe desde sempre, né? Só que os medicamentos vão aparecendo e a galera vai confiando no remédio, mas não consegue encaixar uma dieta básica. Se você não tem uma base, não adianta você querer, sei lá, construir um apartamento ou uma casa pelo telhado. Sim, você não faz uma fundação bem feita. E qual que é a fundação para nossa evolução física? Treino e dieta. E sono, lógico. Perfeito. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Esté Bolsoni, perguntando o seguinte: como corrigir uma assimetria muscular? Manda bala, Heraldo. Treino, né, Esté? A assimetria muscular, ela tem que ser trabalhada, ou seja, o seu treino ele tem que ser montado. Quando a gente monta um treino, quando a gente monta uma planilha de treino, então vamos lá. Primeiro vamos falar do seguinte: quando a gente avalia um paciente, isso é uma avaliação muito importante que a gente tem que fazer no momento da consulta. Então, dentre as avaliações que nós fazemos, calorimetria, antropometria, a gente faz essa avaliação de simetria e proporção. Por quê? Porque todo mundo quer ter um físico de qualidade. Um físico de qualidade ele tem que ser proporcional e simétrico. Então, quando a gente vai trabalhar uma simetria muscular, vamos entrar na lógica da montagem da planilha de treino. Você tem objetivos principais, objetivos primários e objetivos secundários. O objetivo primário deve ser corrigir essa assimetria. Então, uma assimetria que eu acredito que 80% das mulheres possuem é uma assimetria entre quadríceps e posterior de coxa, certo? A gente vê muito no consultório essa assimetria. Fala aí, Ben. É a mais comum. É a mais comum que tem. Então, quando você vai montar um treino, o que você vai priorizar? Você vai priorizar a ênfase nos posteriores de coxa nos dias de treino de perna. Então você tem que sair do padrão e da mesmice que um treino de 5 dias na semana você tem que treinar 3 de perna e 2 de tronco, ou que você tem que treinar 3 de tronco e 2 de perna. Não, o treino tem que ser montado em cima da necessidade da correção daquela simetria. Entendeu? Então, por exemplo, eu tive um caso de paciente que falou para mim: Heraldo, eu quero ganhar 2, 3 centímetros de bíceps, de braço, porque tinha uma simetria grande com tríceps. Fazia um treino na semana focado em braço, mas nos outros dias da semana, o que nós fazíamos? Ativação de bíceps. Para esse bíceps estar recebendo estímulo hipertrófico, para esse bíceps estar recebendo circulação sanguínea, miocinas circulantes, nutrientes, para poder crescer. Então é assim que se corrige uma assimetria muscular. Você tem que dar ênfase naquela musculatura que precisa ser trabalhada. Ah, tem assimetria de quadríceps com posterior. Quer dizer que eu não vou treinar quadríceps mais? Não, você vai treinar quadríceps. Mas numa proporção, você vai treinar muito mais a ênfase no posterior de coxa. Assim que a gente corrige uma assimetria muscular. Tá? E é muito comum essas assimetrias. Por quê? Porque primeiro que as pessoas têm preferência nas questões de treino, né? Mulheres gostam muito mais de treinar perna e mulheres gostam muito mais de treinar quadríceps. Treino de posterior é dolorido, é chato, você não consegue uma carga muito elevada, porque o posterior de coxa é um músculo de frenagem, enquanto o quadríceps é um músculo de potência.
Então você tem menos carga no posterior de coxa. Então é um treino mais doído, é um treino mais sofrido, é um treino de um desenvolvimento mais lento, é um treino que a percepção do desenvolvimento ela é mais lenta, ela é menor. Então por isso que as mulheres adoram treinar quadríceps. Toda mulher gosta de fazer, cadeira extensora, ter aquela coxa grossa, aquela coxa definida, mas aí acontece a assimetria. E as assimetrias musculares, elas podem vir acompanhadas de desvios posturais, né? Então uma retroversão pélvica, um desvio postural que vai ocasionando uma pirâmide que a gente chama. Então tem que ser corrigido. E corrigido através de treino, tá? Montagem de treino tem que ter com foco na assimetria. Mais alguma coisa aí, B? Bom, se a Esther estiver perguntando também em relação à assimetria, tipo, eu tenho um braço menor que o outro porque eu, sei lá, fiz uma cirurgia e fiquei engessado, né? O que a gente faz? Mantém aquele estímulo que você falou, um dia de treino específico para esse grupo muscular, tá? E alguns estímulos ou algumas ativações durante a semana. Eu tenho que pegar um peso diferente do outro porque meu braço ficou menor do que o outro? Não, é o mesmo peso, tá? O braço bom, vamos dizer assim, o bíceps bom, ele vai fazer o exercício muito fácil. O esquerdo ou o direito ou o braço lesionado, ele vai ter muita dificuldade com a mesma carga que você está fazendo com o bíceps ou com o braço do lado contrário, tá? E aí o que vai acontecendo? O braço que está ruim, ele vai compensando a velocidade de recuperação e hipertrofia para acompanhar o braço que está bom, que está sofrendo pouca injúria. Por quê? Vamos lá, 10 kg de bíceps de um lado, 10 kg no bíceps do outro, tá? 10 kg aqui, eu faria 50 repetições. 10 kg aqui eu estou fazendo 10. Então, o braço direito está fácil de executar a tarefa. Então, ele não vai sofrer modificação da arquitetura muscular por uma carga que não está trazendo uma sobrecarga necessária para a nova hipertrofia. Já o braço esquerdo, que está fraco, a gente consegue o quê? Evoluir até que ele acompanhe o braço direito, por exemplo. Tá? Então, essas assimetrias a gente corrige não aumentando o peso de um lado para o outro, tipo fazendo pesos isolados, certo? Boa! B, qual é a melhor vitamina para conseguir ter mais energia durante os treinos? Essa é fácil. Rafael Assis Gonçalves. Essa é fácil. Comida. Gente, não tem como. Se não comer, não tem energia. Vocês querem comprar uma Ferrari e fazer o quê? Botar álcool gel no combustível? Gasolina do posto do seu gel? Exatamente. Zé? Uma Ferrari sem gasolina, ela é uma Ferrari andando em primeira marcha. Nem anda, né? Exatamente. No embalo. Exato, no embalo. Então, alimento é fundamental. Essa ideia de privação de nutrientes, cortar caloria, reduzir o máximo possível que se puder para tentar emagrecer de uma forma rápida e tentar buscar eficácia em relação a isso é completamente contraproducente. Então, quando você precisa de energia, você precisa de comida, tá? Exato. E principalmente carboidrato, né? Vamos falar para os carbofóbicos, que tem medo de comer carboidrato, que fala que carboidrato depois das 18 horas engorda. Tem uma pergunta dessa aí. Como é que tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vai falando aí do carboidrato. Boa. Carboidrato é energia, gente. Carboidrato é a energia que o seu corpo precisa para treinar. Lembre-se que o combustível do seu músculo ele é o glicogênio, que vem da glicose, que vem do carboidrato, né? Glicogênio leva tempo para ser formado, 4 horas para ser formado. Então, imagine o seguinte, eu treino às 10 horas da noite. O glicogênio que vai ser formado para eu treinar às 10 horas da noite vai vir das refeições a partir das 6 da tarde, de antes. Então, eu tenho que comer carboidrato. Imagina uma pessoa que treine em jejum. Isso também é uma pergunta que já tem aí na relação, a gente vai dar um gancho aí para fazer. Uma pessoa que treina em jejum, a principal refeição dela, a refeição pré-treino dela, é a última refeição que ela fizer na noite anterior. É exatamente essa pergunta que está aqui, ó. Reduzir a ingestão de carboidrato à noite diminui a qualidade do treino de manhã? Com certeza. Com certeza. Como é que você vai treinar se você não tem combustível? Do tanque vazio. Exatamente. Então, assim, carboidrato à noite não engorda. Vamos acabar com esse mito. Carboidrato, ele não é um tipo de carboidrato às 5h59 da tarde, ele não é um outro tipo de carboidrato às 6h01 da tarde, ele não é. Então, isso não existe, né? Notei. Virou à noite, ele virou carboidrato. Exato. E até depois eu vou pegar um gancho nessa pergunta com você aí, que você vai falar da parte endócrina. Boa. Então é o seguinte, vou treinar em jejum. A minha refeição pré-treino é a minha última refeição do dia. Então, essa refeição, ela deve ser carregada de carboidrato. Heraldo, mas ela é 9 da noite, ela é 10 da noite, depois eu vou dormir. Não tem problema. Não tem problema. Melhora até o seu sono. Exato. É isso que eu vou puxar o seu gancho aí daqui a pouco. Você vai formar o glicogênio nessas 4 horas depois que você se alimentou para você poder treinar de manhã em alta intensidade, com boa performance. Então, o carboidrato à noite, ele é importantíssimo. E a
o melhor combustível para você treinar é carboidrato, certo? É comida, como o Bernardo falou, e especificamente o carboidrato. Agora, B, você falou do sono. Falta de carboidrato à noite. O que pode acarretar nas questões de sono, de hormônios e etc? Vamos só complementar rapidinho antes em relação ao carboidrato, ao medo do carboidrato. E o Heraldo ele consegue falar até melhor do que eu em relação a isso, porque o Heraldo também é formado em nutrição. E aí, quando a gente fala em emagrecimento, o que a gente fala? Em conta, matemática. Exato. Não é? Inclusive, fiz um post hoje no meu Instagram falando que é déficit calórico. Pronto. Então, vamos supor que você gaste 2.000 calorias por dia. Então, se você fizer uma dieta de 1.800 calorias, você tem déficit calórico. Perfeito. Certo? Perfeito. Quanto de proteína, quantas calorias tem 1 grama de proteína? 4. Quantas calorias de carboidrato, 1 grama de carboidrato tem? 4. Então, se eu cortar o carboidrato, eu tiro 4 quilocalorias por grama de carboidrato, certo? Exatamente. Se eu tirar a proteína... 4 calorias por grama de proteína. Então, por que o carboidrato é o vilão? E não a proteína. E não a proteína. Aí que tem uma coisa. Sabe por que as pessoas falam que tirei o carboidrato e emagreci? O carboidrato para entrar, o glicogênio para entrar na musculatura, do que ele precisa? Energia. Né? De água. Energia. Cada grama de glicogênio para dentro do músculo carrega 3 de água junto. Então. Aí vem a falsa ideia de que abaixar o carboidrato emagrece as pessoas. Mas não, na verdade você está desidratando as pessoas. Exato, porque você aumenta a insulina segura o sódio puxa a água. Então o carboidrato, de fato, ele faz você inchar. Principalmente se você está em privação de carboidrato. Você comeu qualquer besteirinha com carboidrato, você incha. De fato, toma uma cerveja, você vai inchar. Tá? Porque você fez um pico glicêmico que a insulina subiu para acompanhar isso, segurou a água. Tá? E falando em relação a carboidratos e hormônios, a gente fala muito sobre tireoide. Tá? A tireoide é a principal glândula para controlar ou organizar seu metabolismo. Tá? Ela consegue acelerar e frear o metabolismo. E, gente, eu estou falando para pessoas entenderem, estou falando num português mais popular. Tá? Então, o que acontece? A sua tireoide, como ela equilibra seu metabolismo, ela depende do que você come. Tá? Por quê? Se você está em privação de caloria grande, vamos lá, você tem um gasto energético ali, uma taxa metabólica basal de 2.000 calorias, e você está consumindo 1.000 calorias, você está num déficit gigantesco. Perfeito. Vamos transformar esse dinheiro. Você ganha R$1.000 por mês. Você gasta 2, você vai quebrar. No mês seguinte, inclusive. Rapidinho. Porque é bem pouco. Enfim, você ganha R$1.000 por mês e gasta 2, você vai quebrar. Você vai ficar no cheque especial e você vai ter muita dificuldade de sair desse buraco. Então, quando a gente pensa no metabolismo, se você consome 1.000 calorias, né, e gasta 2.000, seu corpo ele não vai sustentar nisso, ele vai buscar o equilíbrio. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai diminuir sua taxa metabólica basal, até você voltar a comer direito, tá? Então, quando você tá com uma dieta de 1.000 calorias e tá gastando 2.000, você começa a perder o quê? Massa muscular e função cerebral. Você fica lento, você pensa devagar. Tá? Então, você começa a perder função cerebral e massa muscular para frear o seu metabolismo. O nosso cérebro, o nosso músculo, é responsável por uma média de 40% do nosso consumo de energia ao longo do dia. Então, você vai ficando com a função cerebral lenta, você vai ficando sem massa muscular, seu metabolismo vai bater 1.000 calorias. Aí você fala, nossa, emagreci o que eu queria, mas agora não estou conseguindo mais, vou tirar mais caloria. Daqui a pouco você está comendo gelo, vivendo de sol, né? E sem conseguir emagrecer. E qual que é o maior problema em relação a isso? Né? Quando você começa a cortar muita caloria e seu metabolismo diminuir, eu brinco com meus pacientes que eu falo que você vai engordar passando na porta da padaria, você não precisa nem entrar. Porque seu metabolismo está tão lento, tão devagar, que você não precisa nem comer muito. Você pode comer uma azeitona que você vai ganhar peso. Tá? Porque você está tão lento, tão devagar, que o seu peso vai aumentar. E aí você vai evoluir para o que a gente chama de obesidade sarcopênica. O que seria uma obesidade sarcopênica? A obesidade sarcopênica é quando você tem um percentual de gordura alto, mas por privação de caloria durante um período de tempo, você perdeu massa muscular, você não tem músculo. Qual que é o problema maior em relação a isso? Você não consegue emagrecer depois, porque você não tem quem gaste. Então imagina agora, vamos brincar diferente. Você ganha R$1.000 por mês, mas todas as suas contas estão pagas. Você vai ter dinheiro sobrando e só vai acumular. Exato. Então você não tem quem gaste, você não tem um músculo para gastar essa energia, então você vai ganhando peso comendo pouco. A gente atende muito paciente obeso que ganha gordura comendo pouco, literalmente comendo pouco. Come menos do que eu, come menos que o Heraldo. Então, esse é o detalhe que a gente precisa se atentar. E voltando à tireoide, o que acontece? Quando você tem uma restrição, principalmente de carboidrato, você começa a diminuir a função de uma enzima que a gente chama deiodinase do tipo 2. O que essa enzima ela acaba fazendo? A deiodinase do tipo 2, ela tira o iodo do T4 e transforma ele em T3.
O T3 é o nosso principal hormônio da tireoide. Ele é o que controla nosso metabolismo. E sem a ação do carboidrato, essa deiodinase começa a perder a função. Então você começa a evoluir com um hipotiroidismo subclínico, entre muitas aspas, tá? Porque você tem só um síndrome do eutiroidiano doente, que é quando você tem um T3 mais baixo, o seu TSH ainda fica bem, seu T4 também. Então se eu fizer T4 e TSH, seu exame vai estar normal. Quando eu olho para o seu T3, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Seu T3 está começando a ficar baixo. Está cortando o carboidrato da noite, seu Heraldo? A gente olha e pergunta para o paciente isso, tá? E aí, com o passar do tempo, se você continuar restringindo o carboidrato à noite, você começa a diminuir a ação cada vez mais dessa deiodinase do tipo 2, mas a deiodinase do tipo 3, ela funciona normalmente. E ela começa a aumentar o seu T3 reverso. O T3 reverso, eu costumo falar para os nossos pacientes que é como se fosse o freio de mão. Ele vai frear seu metabolismo. Então, a gente volta para a história. Mesmo comendo pouco, você vai engordar. E o carboidrato da noite que você já cortou não vai funcionar para nada. Exatamente. Porque o carboidrato das 17h59 vai engordar você. Exato. Sabe uma coisa importante que você estava falando disso e até para fazer um gancho aqui agora? A importância de nutricionistas, profissionais de educação física, saberem interpretar exames. É muito legal. É importantíssimo. Porque, exatamente, foi o que você falou. A pessoa vai ter um TSH controlado, a pessoa vai ter um T4, T3 controlado, um T4 controlado, só que na hora que você olha para o T3, você fala, tá cortando carboidrato? Exatamente. Cara, se o nutricionista não souber interpretar esse exame, ele vai tratar o cara e vai, às vezes vai até continuar cortando a caloria, porque exatamente. Então o que eu quero dizer? Que às vezes você vai resolver o problema do cara dando comida para ele. Então, T3 tá bagunçado, tem um hipo subclínico aqui, vamos voltar com o seu carboidrato, vamos ver como é que a sua tireoide resolve? Já peguei vários casos assim. Exatamente. Alguns casos não reverte, tá? Você Sim. pega uma disfunção da deiodinase do tipo 2 que o paciente não reverte mais. Então aí é bem mais complicado, é uma terapêutica um pouco mais complicada que a gente faz em consulta. Mas olha a importância de você saber interpretar exames. Né? Os pacientes daqui da clínica, eu falo que Heraldo, Camila e Vanessa são os nutris que mais sabem ver exames do planeta. Tá? Os cabrinhos aqui. Tanto que o Heraldo, quando ele me passa os relatórios dos pacientes que ele atende, que a gente atende em conjunto, ele fala, esse cabra aqui exagerou no carboidrato, o triglicerídeo dele subiu. Esse aqui tava bebendo, o gama GT aumentou. Então, o Heraldo, ele sabe muito dos exames e já me manda tudo meio que mastigado. Aí eu já vou lá, chamo o paciente, dou uma puxada de orelha. Exato. E a gente ajusta a formulação em relação ao que a gente foi conduzindo na consulta, né? Boa. B, tem uma aqui que eu já vou puxar um gancho falando de tireoide. A pergunta é, pode falar brevemente sobre tireoidite de Hashimoto? Quero entender. Quem mandou foi Marcela Mota. Posso. Então, tireoidite de Hashimoto, se falar muito a gente vai ficar aqui o dia inteiro, tá? Mas explicando mais popularmente, o que é a tireoidite de Hashimoto? É a sua tireoide inflamada por um anticorpo que o nosso próprio corpo produz contra ela mesma. Então a sua tireoide ela vai sofrendo uma inflamação, né, recorrente e constante. O que vai acontecendo? Ela vai diminuindo a função. Provavelmente, se você tem hipotireoidismo ou tireoidite de Hashimoto, você já fez uma ultrassom de tireoide que apresentou uma tireoidite difusa. Essa é a sua tireoide inflamada. O ruim é que você começa a agredir, né, as células da tireoide que vão começar a perder a função. Então, o comum é anti-TPO, que é o exame que a gente vê, a tireoidite de Hashimoto, e a evolução da tireoidite de Hashimoto é você evoluir com hipotireoidismo, né? Aí precisa tratar com levotiroxina, tá? Mas o tireoidite de Hashimoto a gente não trata porque é um anticorpo contra a sua própria tireoide. Tratar anticorpo, a gente acaba prejudicando a nossa parte, metabólica inteira, né? Nossas células de defesa em si. Certo. Falando de medicação que você falou de levotiroxina, cálculo de uso, porque você pega assim, vamos pegar lá, Synthroid, 25 microgramas, 50 microgramas, 75 microgramas, 150 microgramas e 300 etc. até. Até 300. 300. Como é que é feito esse cálculo? Baseado em quê? Em TSH, em T4, em T3? Pelo TSH. Né? Pela Sociedade Brasileira de Endócrino, hoje, um TSH normal de 0,8 a 4,7. Até no passado, se eu não me engano, 5,8. Eles diminuíram um pouquinho mais, né? Mas a gente observa na clínica, e é a experiência clínica, não é artigo científico, não é estudo nem nada. É os pacientes que a gente atende, a gente observa que o TSH abaixo de 2,5 para eles tem uma resposta melhor. Principalmente para quem é fisicamente ativo. Então você precisa de uma tireoide um pouco mais dinâmica, trabalhando um pouco melhor para que você consiga evoluir a sua performance, evoluir só fisicamente também. Tá? E quando a gente pensa
Perdi já a linha de raciocínio. Você pensa na dose? Quando você pensa na dose da levotiroxina, a Sociedade Brasileira de Endócrina preconiza 1,7 vezes quilo de peso, tá? Mas depende. Muita coisa depende. Vai de caso a caso. A gente nem começa muito alto assim as doses, porque pode suprimir a glândula. Você não sabe como é que está o estilo de vida desse paciente, se ele está com privação de sono, se ele está cortando carboidrato, se ele não consome sal. Saber que o sal é super importante para nossa dieta? Sabia, lógico. Você é nutricionista, lógico, né? Mas o sal ele é importante para a tireoide porque o sal no Brasil ele é obrigado a ter iodo. Isso, exatamente. Então a gente reduziu em 98% os casos de bócio no Brasil só por ter botado iodo no sal. No sal. Exato. Interessante isso. E tem muito país de primeiro mundo que não tem iodo no sal. Porque aí você evolui com bócio, aí fica aquele pescoção. Exatamente. Tem uma aqui que essa dúvida aqui, acredito que seja de muita gente. Essa aqui é uma dúvida famosa. Osmar Silva, personal trainer. Boa. Cardio. Antes ou depois da musculação? Cardio sempre. Antes ou depois? Depende também. Olha só, depende de novo. Enfim, né? Bom, se a gente for ver via de sinalização, o nosso corpo ele responde sempre ao último estímulo que ele recebeu. Exato. Tá? Então, depende, tá? Melhor cenário, padrão ouro total. Se você me perguntar, assim, eu consigo montar minha agenda de acordo com o melhor cenário que você possa possível. Me prescrever. Então, a gente preconiza cardio pela manhã, tá? Por liberação de dopamina, noradrenalina, te desperta um pouco mais e mantém você alerta ao longo do dia. Isso é da nossa espécie, isso vem da das cavernas. Da pedra, exatamente, tá? E musculação, de preferência ali, se você fez o cardio de manhã, entre 2 e 17 horas, seria um melhor horário, tá? Por quê? Porque entra em vários fatores associados, principalmente nutricional. Quando você faz essa separação de treino de cardio aeróbico e anaeróbico em horários diferentes, você consegue manter uma nutrição boa. Então você faz o cardio, que seja em jejum, ok. Você faz uma alimentação muito boa depois do cardio em jejum, você ainda tem 2 refeições, treino e mais 2 a 3 refeições na sequência. Exatamente. Então você tem 3 refeições pré-treino, 3 refeições pós-treinos. E isso vai te fornecer uma qualidade energética muito, muito, muito boa. Exato. Tá? Agora, minha vida é corrida, não consigo treinar em 2 horários ao mesmo tempo, tá? Vamos lá, o que a gente faz? Musculação primeiro, prioridade, tá? E o cardio, aí como é que entra esse cardio depois da musculação? Isso é importante, porque o cardio vai variar, o tipo de cardio que você faz, a frequência cardíaca que você atingir vai sinalizar coisas diferentes. Exatamente. Então, quando a gente pensa num cardio pós-treino, é um cardio de baixa intensidade. Bom, vocês acompanham o Paulo Musi. A bicicletinha dele... A velocidade daquela bicicletinha, exatamente. É uma cargazinha para jogar a frequência mais alta e a velocidade que ele pedala, ele faz as lives dele conversando normalmente. Perfeito. Hoje de manhã eu tava lá esbaforido, cansado, porque eu tava acelerando. Tava e ele tranquilo, alta, respondendo, mexendo no cabelo, pegando o iPad. Exatamente. Né? Eu também não. Ó. Exatamente. Então, o que acontece? O cardio tem que ser de baixa intensidade. Por que a gente fala do cardio em baixa intensidade? Um monte de paciente até pergunta isso. O cardio de baixa intensidade, ele tem a finalidade de começar a limpar o seu organismo, tirar o que a gente chama de escória nitrogenada que o nosso músculo produz durante a atividade física. Até o próprio lactato, ele já começa a dar uma limpada, apesar de não ter um excesso de lactato nesse momento, tá? E você começa a recrutar energia subcutânea de gordura para fornecer esse substrato energético depois do cardio, não durante. Exatamente. Tá? Uma coisa importante para o pessoal entender é o seguinte, o pessoal já deve ter feito aquele teste ergoespirométrico. E aí naquele teste ergoespirométrico você descobre os seus limiares. Exatamente. 1 e 2. Fazendo um paralelo nutricional, ali as frequências cardíacas determinam o metabolismo energético predominante que vai ser usado. Então, o que acontece, pessoal? Se você faz um cardio de alta intensidade, você está sinalizando, frequência cardíaca alta, você está sinalizando para o seu organismo o uso de carboidrato como fonte primária de energia. Quando você está fazendo um cardio de baixa intensidade, como o Bernardo falou, por isso que ele falou, você vai sinalizar a remoção de gordura subcutânea. Por quê? Cardio de baixa intensidade, frequência cardíaca baixa, você vai estimular predominantemente a via energética da gordura. Então, por isso que a gente preconiza o cardio de baixa intensidade pós-treino de musculação. Pós-treino. Mas eu posso fazer um HIIT? Normalmente a gente fala para fazer um HIIT no aquecimento do treino, para você já começar a simular a sua frequência cardíaca do treino. A musculação, sua frequência sobe, sua frequência desce. Sua frequência sobe, sua frequência desce. O HIIT ele vai responder a isso. Então, quer fazer um HIIT? Faz antes. Aquece 10 minutinhos de HIIT, faz a musculação, depois um cardio de baixa intensidade, tá? E final de semana,
treine. Exatamente. Uma coisa importante também de se falar sobre as intensidades do treino é para você não cair na questão dos treinos concorrentes. Inclusive, tem até uma pergunta aqui. O que é treino concorrente? Treinos concorrentes é o seguinte, imagina que você fez o treino de musculação, mas a sua prioridade seria melhorar seu condicionamento físico ou seu pace de corrida no treino cardio. E aí você faz o seu treino cardio de corrida depois do treino de musculação. Só que você fez uma musculação em alta intensidade e o seu treino cardio vai ser em alta intensidade. O que está acontecendo aqui? A musculação está roubando energia, roubando performance do treino cardio. Ou vice-versa. Você vai fazer um treino de musculação e antes você se mata de correr na esteira. O que vai acontecer? Acabou o seu glicogênio. Vai gastar seu glicogênio, seu treino de musculação vai ser meia boca, você não vai performar da forma que você poderia performar se não tivesse feito esse treino cardio. E aí um treino está roubando energia, está roubando performance do outro. Isso são treinos concorrentes, tá? Então por isso que prioridade no primeiro treino, no caso da musculação, e cardio pós-treino em baixa intensidade, só para fazer essa remoção de lactato, de gordura subcutânea, etc. Inclusive, uma coisa importante, curiosidade, seleção brasileira de 70, tricampeão mundial, era a única seleção que acabava o jogo e mantinha um trotezinho de baixa intensidade em torno do campo. Acelerar a recuperação. Exatamente. E era a seleção que mais tinha condicionamento físico. Exatamente o que a gente vê hoje nesses processos de acelerar a recuperação, né? Que é banho de gelo. Isso, né? Exatamente. A gente faz isso para acelerar o processo então, de recuperação. Então, quer dizer, naquela época, a seleção de 70, já o fisiologista já falava, não, acabou o jogo, trotezinho, baixa intensidade em volta do campo, para a gente melhorar a performance. Vou aproveitar o gancho e vou fazer uma pergunta. Vamos lá. O que é melhor para emagrecer? Aeróbico ou musculação? Essa é uma pergunta que a gente ouve direto. Exatamente. Cara, se a gente for comparar aeróbico e musculação, o melhor para emagrecer é a musculação. Tá? Ganho de massa muscular, aumento de gasto calórico. Agora, se você puder combinar os dois, aí os estudos mostram que aí não tem é imbatível. Não tem discussão. Musculação combinado com cardio. Mas se você tiver que escolher, escolha a musculação. Até porque, lembre-se do seguinte, sinalização de cardio, dependendo de como for, você vai comprometer sua massa magra. Exatamente. E emagrecer perdendo massa magra, tendo um físico descondicionado, você está fadado a flacidez. Lesão, exatamente. E você está fadado a ter o quê? Você não vai ter uma diminuição de percentual de gordura, você vai ter uma diminuição de peso de balança. Mas na hora que você for fazer a sua avaliação de composição corporal, o que vai acontecer? Sobrepeso, obesidade. Você vai falar, pô, mas com baixo peso, a gente tem caso no consultório de paciente de 60 quilos, 59 quilos, de grau de obesidade 1, porque não tem massa magra nenhuma. Exatamente. Entendeu? Então, emagrecer com qualidade e emagrecer a melhor forma, musculação. Vamos fazer exercício mental que é fácil de entender isso, né? Todo mundo tem um amigo que faz cardio, corre, para poder emagrecer. Isso. Né? Qual que é a percepção que a gente tem desse amigo? Parece que ele envelheceu 10 anos emagrecendo. Exatamente. Né? Por quê? O que é envelhecer? Envelhecer é perder músculo. Né? O que o velhinho tem? Dificuldade de levantar de uma cadeira. Por quê? A massa muscular dele, principalmente a fibra de força, foi embora. Ele perdeu aquilo. Tá? Então, quando você faz cardio para emagrecer, você está perdendo peso. Tá? Mas você está perdendo massa muscular junto. Então, entre escolhas, lógico, o que o Heraldo falou faz total sentido. Associação dos dois não tem discussão, é melhor. Lógico, a gente também fala da dieta, que não pode ficar longe nem que queira. Exato. Tá? Mas se você tiver uma prioridade ou um dia, tipo, pouco tempo no seu dia para poder executar alguma tarefa para cuidar da sua saúde, vai para musculação. Nem que você faça 30 minutos num dia. Tá? 30 minutos você passa olhando no seu TikTok, seu Instagram. Então, larga o TikTok, o Instagram e vamos fazer 30 minutinhos ali de musculação que vai melhorar essa sua composição corporal, né? Então, o paciente que emagrece treinando bem, né, fazendo musculação, você vê que a qualidade dele melhora, a postura melhora, o físico melhora, o humor melhora. A pessoa que corre, você vê que ela está mais cansada, consumida, você vê que a pele está mais flácida, né? Exatamente. Ele tem uma piora da qualidade tanto de cabelo, de unhas, ele começa a ter umas disfunções ali que você fala, mano, não faz sentido com a idade que ele tem. Exato. Né? Porque ele está perdendo massa muscular e gordura junto, né? Então ele está envelhecendo mais rápido ainda. E é o que você falou, questão estética hoje em dia, que mulher quer emagrecer perdendo bunda? Pois é. Com o bumbum caído, com a perna caída, com o músculo do tchau, tchau balançando. Então, exato. Então, exatamente. Emagrecer com qualidade, com boa estética, com saúde, é musculação. É musculação, exatamente. Boa. Existe um negócio chamado efeito EPOC, mas hoje em dia a gente está usando pouco sobre ele, né? É verdade. Mas existe um chamado efeito EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-atividade física. Mas não vem ao caso. Isso a gente deixa para falar depois. Exato. Muito bem. B,
Tem uma pergunta aqui que eu vou te falar a real, cara. Eu não sei o que é, mas você provavelmente vai saber. Será? Pergunta, Raquel, a Raquel Nutri, exato. O que vocês acham de Ribelcius para emagrecer? O Ribelcius é o Ozempic oral. Ah, não sabia. Ele diminui a velocidade de esvaziamento gástrico. Funciona. Funciona pela mesma história que a gente falou do Ozempic. Ele vai diminuir a velocidade de esvaziamento gástrico, faz com que você tenha uma diminuição do pico de glicose e insulina. Certo? Boa. O Ribelcius ele tem menos efeitos adversos. São drogas muito novas. Muito, muito novas. Então a gente ainda não tem ali um estudo a longo prazo para entender qual vai ser a diferença, o que vai se fazer em relação ao Ozempic ou ao Ribelcius, se tem mais eficácia ou se vai trazer algum prejuízo para a saúde no médio e longo prazo. Tá? Mas o Ribelcius ele funciona muito parecido com o Ozempic. Vantagem, ele tem um pouco menos de desconforto gástrico, ele tem menos sensação de náusea, tá? E a dose normalmente se faz diária. Tá? O Ozempic a gente faz uma vez por semana. Boa. Ah, o Ribelcius é uso diário, então. Dá pra fazer uso diário. Entendi. Depende da dose também, né? Tá, beleza. Ah, eu tenho uma aqui clássica. Essa aqui a gente vai gostar de responder, cara. Eu já até sei qual que é. Posso tomar colágeno? Poder você pode tudo. Mas não. Depende. Se você quer gastar dinheiro, rasgar o seu dinheiro assim, ó, jogar ele fora, aí você pode tomar, né? Mas geralmente quando as pessoas chegam no consultório pra mim e perguntam assim, Heraldo, eu tenho um potinho de colágeno lá em casa, o que eu faço? Eu falo, dá pra quem você não gosta. Tem alguém que você não gosta? Uma vizinha chata que você não gosta? Você fala, nossa, essa vizinha é um saco. Dá o seu potinho de colágeno pra ela, né? Mas vamos lá, vamos entender o porquê. Boa. Colágeno é uma proteína, certo? Vamos falar de metabolismo de proteína. Como eu falei que a gente ia tocar nesse assunto de novo, vamos tocar nesse assunto de novo. Você comeu sua proteína e a sua proteína está sendo digerida no seu estômago, a sua proteína está sendo quebrada e ela vai chegar no seu intestino em aminoácidos, a menor unidade da proteína. Então a proteína é formada por uma cadeia de aminoácidos, certo? Primeira coisa, quem vai sinalizar a necessidade do tipo de proteína a ser formada através desses aminoácidos livres é o seu próprio organismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não é porque você tomou um whey protein que essa proteína vai ser direcionada para o músculo. Que não é porque você tomou um colágeno que essa proteína vai ser direcionada para a pele. Quem vai direcionar para onde essa proteína vai é a necessidade do seu organismo. Lembre-se que músculo é proteína, pele é proteína, cabelo é proteína, unha é proteína, proteínas sanguíneas, etc., hormônios e etc. Tá? Então essa é a primeira coisa. Quando você toma colágeno, você não garante que essa proteína vai ser usada para sua pele. Segunda coisa, lembra que eu falei dos aminoácidos? Você tem 9 aminoácidos essenciais que são obtidos através da alimentação. Você tem 11 aminoácidos não essenciais que seu corpo consegue produzir. Um frango tem os 9 aminoácidos essenciais. Um bife tem os 9 aminoácidos essenciais. O whey protein tem os 9 aminoácidos essenciais. E o colágeno? Colágeno é uma das proteínas mais pobres que tem. Cri, exatamente. O colágeno é uma das proteínas mais pobres em aminoácidos que tem. Se eu não me engano, acho que tem 2 aminoácidos essenciais apenas. E ele não vai para sua pele. E ele não vai para sua pele. Ele precisa. Exatamente. Para você ter uma ideia, o feijão tem mais aminoácidos essenciais, é uma proteína melhor do que o colágeno. Tá? Então, pessoal, essa história de que meu dermato me passou colágeno para tomar, minha Nutri me passou colágeno para tomar, eu tenho um suplemento à base de colágeno. Você está gastando dinheiro à toa. Compre o pote de whey, funciona igual e até melhor, na verdade. Exatamente. Tá? Se você tiver uma dieta rica em proteína, equilibrada em proteína, calculada em proteína, você não precisa tomar colágeno nunca. Você vai ter a pele boa, o cabelo bom, a unha boa, o músculo bom, tudo certo. Exato. Essa é pra você, Heraldo. Treinamento de força para criança influencia no crescimento? Ai, que lindo, gosto dessa também. Nossa, adoro se fosse essa. assim, a gente tava não. O Paulo tava pequenininho. Começou com 11. Cara, eu vou responder essa pergunta, é uma coisa legal. Olha só, vamos lá. Treinamento de força influencia o crescimento da criança? Você lembra das suas aulas de biologia? Que você... Pior que eu lembro. Isso eu lembro. Que você estudava a teoria da evolução. Você tinha 2 caras. Você tinha um cara chamado Jean-Pierre de Lamarck e você tinha um cara chamado Charles Darwin, certo? Jean-Pierre de Lamarck falava o quê? Que a girafa, ela tem o pescoço comprido de tanto ela esticar o pescoço para pegar a maçã que estava em cima da árvore. Então, o que ela falava? Que a necessidade moldava
Espécie. A espécie, exatamente. Então, a girafa, ela tinha o pescoço comprido, ela nasceu com o pescoço curto. Mas ela, de tanto ela esticar para pegar a maçã em cima da árvore, ela esticou o pescoço e ela passou essa característica para as próximas gerações. E assim que foi criada a girafa. Charles Darwin falava o contrário. Falava que o meio seleciona os mais adaptados. Os mais adaptados. Não os mais fortes, viu, gente? Exato, é diferente isso, tá? Exatamente. Se fossem os mais fortes, nós humanos não estaríamos aqui. Exatamente. Então, o meio seleciona os mais adaptados. Aqueles que são mais... que tem mais características positivas para viver naquele ambiente. Exatamente. Então, não, a girafa, ela sobreviveu porque por ter o pescoço comprido, ela conseguia comer a maçã em cima da árvore. Exatamente. As maiores girafas, elas conseguiam comer as frutas e as folhas mais altas, que têm mais qualidade nutricional. Exato. Então, as mais baixinhas foram morrendo e foram ficando as maiores. Exatamente. Aí você vai falar pra mim, pô, Geraldo, mas por que você tá falando de Lamarck, de Darwin e de girafa lá pra me responder essa pergunta? Vocês não estão entendendo nada, né, gente? Porque mas é o seguinte, faz sentido. Vocês acham que é a ginástica olímpica que faz o atleta ser baixinho? Ou vocês acham que é por o atleta ser baixinho que ele se dá bem na ginástica olímpica? Você já imaginou um cara de 1,93 m fazendo um duplo twist carpado? A cena é bizarra. Cervical na hora. Dá meio twist carpado e vai pro hospital. Vocês já imaginaram um cara de 1,80 m fazendo um salto no cavalo? Argola? Barras assimétricas, cara, é sem chance. Então, assim, quando você vai passar por uma seleção de base, de categoria de base, de Clube Pinheiros, Clube Paineiras, esses clubes que tem que estão em boas seleções, Flamengo, que tem boas seleções de ginástica olímpica, primeira seleção que é feita é o seguinte, o atleta, amiguinho, traz seu pai e sua mãe aqui pra eu dar uma olhada. Olha pro pai e pra mãe. Olha pro pai e pra mãe. E vai selecionar os menores, porque os menores têm mais condições de praticar aquele esporte. Exatamente. Então é a teoria de Darwin. O meio seleciona. Então não é porque se não fosse assim, todo jogador de basquete tinha que ter mais de 2 metros de altura. Ah, eu quero crescer, vou jogar basquete. Vou ficar pendurado, com umas pedrinhas na perna, mas eu crescer mais um pouquinho. Exatamente. Teoricamente pode até funcionar. E você sabe que tem um estudo interessante? Eu dei uma aula recente sobre treinamento de força para criança. Tem um estudo recente que fez uma relação de baixa estatura em ginastas. E você sabe por quê? Pelo excesso de treino e a falta de alimentação. Nutricional e impacto. Exatamente. Né? Então o que acontece? O excesso de gasto calórico e a baixa ingesta calórica atrasavam o crescimento da criança. Só que aí o que acontecia? Quando a criança entrava de férias do treino, ela voltava a crescer. Ela voltava a crescer. Exatamente, porque ela estava de férias do treino, o gasto calórico diminuía, a ingesta calórica aumentava, ela crescia de novo. Então não existe relação nenhuma entre treinamento de força, esporte de impacto e crescimento. De criança. Inclusive, crianças devem treinar, tá? Exatamente. A gente evita alguns exercícios, exato, né, para criança, para proteção mesmo, para evitar algum tipo de sobrecarga, principalmente no eixo axial. Então, por exemplo, agachamento com barra nas costas é um que a gente tenta evitar bem com criança. Tá? Mas vamos entender, como é que o osso cresce, né? O osso ele cresce por tração, torção e compressão. Bom, musculação faz isso tudo. Então não quer dizer que você não treina. Você treinar a musculação vai retardar o seu crescimento ou vai atrasar o seu crescimento, né? A musculação ela vai estimular o crescimento ósseo. Por que criança pode fazer esporte e não pode fazer musculação? Não faz diferença, é esporte igual. Né? Na verdade é até melhor, porque o esporte, quando você tem uma criança que faz musculação, o risco dela lesionar ou ter alguma interrupção aguda desse treino por algum tipo de doença, lesão, é muito menor quando pratica atividade física. Né? Então, o osso ele vai crescer via estímulo, né? Por isso que o esporte faz você crescer. Vôlei, basquete, futsal, seja qual for. Porque você está dando tração, torção e compressão para o seu músculo. Com isso, você estimula ao crescimento ósseo. Na parte da gente chama de epífise óssea, mas isso são detalhes mais técnicos que a gente combinou de não falar tanto aqui, beleza? Perfeito. E assim, vamos desmistificar essa questão, vamos quebrar esse paradigma de que só se pode treinar depois dos 15 anos. Não. Comecei com 13. Exato. Você tem que começar cedo, você tem que treinar quando criança e começar por habilidades básicas. Exato, né? Exatamente. Coordenação, equilíbrio, exatamente. Propriocepção que a gente precisa trabalhar. Exatamente. Né? E uma coisa importante é escolher o profissional certo. Porque tem lembre-se que tem profissionais e profissionais. Então é saber o material humano que ele tem na mão. É uma criança de 10 anos, uma criança de 11 anos, ele tem que saber o que trabalhar em cada fase.
tá? Quem tá postando isso recentemente foi o Pietro. Não sei se você acompanhou lá, ele tá treinando com o filho dele. Ah, muito legal. Eu legal. vi o... Sabe o Kaká, o treinador Kaká? Sei. Ele foi massacrado Na época que ele... recentemente, porque ele postou uma menina... Ele tá treinando uma menina, uma criança. Que deve ter o quê? Os seus entre 9 e 11 anos, por aí. E a menina tá fazendo um agachamento com cano de PVC. Pra aprender o movimento, pra aprender a técnica e etc. Fazendo a fundo, fazendo agachamento. Cano de PVC nas costas. E a galera massacrou ele. O agachamento mais perfeito que tem é de criança, vocês já sabiam? Não tenha dúvida. Né? A criança, ela agacha da forma... Você quer ver um agachamento bem feito? Olha uma criança agachada. Ela agacha exatamente perfeito. Todo o pé no chão, ela encaixa o quadril, ela senta, né? Agacha profundo, exatamente. E levanta bonitinho. Vai você tentar fazer isso. Vai demorar uns 3 dias pra levantar. Você só desce, não sobe. É, isso aí, boa. Tem mais uma aqui, Heraldo, que também é pra você. Peraí, deixa eu desbloquear aqui meu telefone. Boa. Ó. Eu tenho uma engatilhada pra você aqui boa também, hein? Bom, quer mandar? Pode falar. Algum anabolizante com pouco efeito colateral pra mulher? Comida. Gente, não tem como. Tudo tem efeito colateral. Qualquer remédio, tá? Ainda mais pra mulher, né? Que passa por uma variação hormonal mensal. O mês inteiro, exatamente. Não existe dose segura, tá? Principalmente para anabolizante. Mas não existe medicamento que não tenha efeitos colaterais e efeitos adversos. A gente tenta minimizar em algumas ocasiões, mas de fato zero efeito. Senão funcionaria para muita gente, para todo mundo estava usando e ninguém teria efeito colateral. Não tem remédio que faça, não tem anabolizante, não tem hormônio, não tem testosterona. Ah, essa daqui é fraquinha, essa aqui é levinha, essa aqui é isso aí. Negativo. Se tem ideia, a oxandrolona ela é muito mais anabólica e androgênica do que a testosterona. Um Durateston, por exemplo. E oxandrolona é a droga da mulher. É a droga de escolha para todo mundo. Do momento para mulher, né? Então, foi só um exemplo, mas existem milhares de outras. É só para vocês entenderem que não existe... Ah, essa aqui é mais fraquinha, não tem efeito adverso nem nada. Tá? Boa. A sua pergunta aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui, ó. Existe algum horário melhor para tomar creatina? Ou é importante tomar todo dia a recomendação? Muito bom, boa pergunta. Tiago. Vamos lá. Creatina é o melhor suplemento que existe no mundo. Se você tiver dinheiro para comprar um suplemento... Compra creatina. Exatamente. Pode dar pro seu pai, pro seu avó, pro seu avô. Isso. Pro garotinho que tá começando a treinar também. Não tem problema. Creatina tem estudos comprovando melhora de cognição cerebral para idosos. Exatamente. Creatina, a melhor forma de se tomar creatina, na verdade, é acompanhada de um carboidrato, tá? Porque ela vai ter uma penetração celular mais otimizada. Um horário certo de tomar creatina trabalha por protocolo de carregamento, pessoal, lembrem-se disso. Você vai carregando o corpo de creatina, por quê? Porque o corpo gasta de 1 a 3 gramas de creatina por dia, tá? Então, isso já é interessante do seguinte, uma dose menor que 5 gramas não vai fazer diferença nenhuma no seu organismo. Então, doses de 5 a 10, 15 gramas de creatina diária, dependendo do seu peso corporal, dependendo do seu volume muscular, são preconizadas. O que acontece menos de 5 gramas, esquece, não vai ter diferença nenhuma, porque seu corpo gasta de 1 a 3 gramas de creatina por dia. Então, a creatina trabalha num protocolo de carregamento. Você vai enchendo o seu corpo de creatina e essa creatina vai sendo utilizada. Por isso que existem os protocolos de carregamento, onde você faz doses altas de creatina nos primeiros dias, depois faz doses de manutenção, ou você tem o uso crônico constante de doses menores, tá? Um horário específico, talvez em jejum e pós-treino, acompanhado de um carboidrato, mas não são horários assim, os outros horários do dia vão ter prejuízo? Não. Pode tomar creatina em qualquer momento do dia, tá? De preferência acompanhada de um carboidrato e numa dose correta. Mas creatina é o melhor suplemento que existe no mundo hoje. Quer complementar alguma coisa, B? Creatina, tadinha, ela foi a mais estudada de todos os suplementos, né? Foi considerada doping na Itália durante um período. Ficou proibida no Brasil um tempo também, né? E assim, ela foi, de fato, um dos suplementos mais estudados, né? E quando ela foi proibida no Brasil, foi por conta de um artigo que saiu falando que ela, de fato, desenvolvia disfunção renal, ou insuficiência renal. Só que esse estudo, o pessoal esqueceu de ler a metodologia, né? O estudo, ele dizia que causou lesão renal em ratos que não consumiam proteína. Então, era um rim de um rato que não era preparado para proteína, né? E todo mundo sabe que a creatina vem da onde, né? Então, a gente sabendo disso, lógico, o rato teve uma disfunção renal, óbvio. Ele não tinha adaptação nenhuma do rim dele para
proteína passar por ali. Sim. Então foi nessa época que saiu, depois já saíram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de estudos falando sobre a creatina e nenhum deles conseguiu comprovar ou mostrar pra gente, né? Porque o papel ele aceita qualquer coisa. Ou mostrar pra gente que a creatina de fato causa alguma injúria renal. Lógico. Você tendo uma injúria renal pré-estabelecida, o uso da creatina pode potencializar a sua disfunção renal, né? Sua insuficiência renal. Mas ela causar, ainda não tem estudo científico comprovando isso, não. Inclusive é bom, vale ressaltar que creatina não altera exame de creatinina, né? Muita gente chega com exame de creatinina alterado e fala, é porque eu tô tomando creatina. Não tem nenhuma relação. Não. Todo mundo que pratica atividade física tem um grau de creatinina aumentado. Não aumentado muito, mas ela fica sempre tocada, a gente fala, né, na medicina, né? Que é uma creatina que ela fica perto do limite superior. Porque quando você vai treinar, musculação principalmente, você vai aumentando massa muscular. Você vai ganhando massa muscular, hipertrofia. Com isso, você começa a aumentar o turnover de proteína, a quebra de proteína. Proteína muscular nossa, própria, tá? Não é proteína que a gente consome. Com esse turnover de proteína, você acaba aumentando a passagem de proteína no rim, aumentando a sua creatinina. Não quer dizer que você tem uma injúria renal. Existe um outro exame que ele consegue mostrar melhor a função renal pra gente, que chama cistatina C. Então, Boa. caso você esteja em dúvida, cistatina C te ajuda a elucidar um pouco melhor esse diagnóstico, tá? Boa. B, Boa. qual a diferença entre pré-treino e termogênico? O nome. Para vender mais. É, exatamente. Não, pré-treino. É porque pré-treino, na verdade, depende do que você coloca no seu pré-treino. Existem pré-treinos que têm tantos estimulantes quanto um termogênico, né? Assim como você pode usar termogênico de pré-treino. Não te aconselho, vai treinar muito mal, inclusive. Boa, mas sabe uma coisa interessante da gente falar? Lembrei de ontem. Que a gente pegou um produto que tava lá, que era interessante. Que era liberado pelo Isso. FDA, e dentro desse Boa. produto você tem Boa. o Proprietary Blend ou o Secret Blend. Blend, Explica o que pode acontecer nisso. Bom, vamos. Depois eu volto no termogênico no pré-treino, mas o que o Heraldo tá falando é que a gente tem muito paciente que viaja para fora, né? Boa. E todos esses pacientes que viajam para fora perguntam: eu vou para os Estados Unidos, o que eu trago? Né? Eu falo, traz foto e lembrança. Por quê? Nos Estados Unidos, lá não tem uma Anvisa igual a gente tem aqui. Então, lá funciona um pouco diferente essa parte de suplementação, né? Funciona como? Primeiro, o cara lança o produto, ele pode escrever no rótulo, lá naquela tabela nutricional dele lá, ele não precisa botar nada. Ele bota proteína, carboidrato e gordura, e embaixo ele pode escrever assim, Proprietary Blend. Ele pode botar o que ele quiser ali dentro. O que ele quiser, literalmente, tá? Na época que eu estava fazendo educação física ainda, eu peguei um estudo científico mostrando, né? O estudo mostra o que ele quiser. Mas eles fizeram testes com alguns suplementos lá que eram super famosos nos Estados Unidos e eles viram que 18% dos whey proteins vendidos nos Estados Unidos, de marcas mais desconhecidas, tá? Tinham oxandrolona dentro. Olha que whey bom esse, né? Você treina, daqui a pouco você tá 10 quilos mais forte, né? Pesado, ganhando massa e não sabe o porquê. E aí, essa semana passada, eu atendi um paciente que ele comprou um Fat Burn, aproveitando já o link, ele comprou um Fat Burn, fez o exame depois de usar por uns 30 dias o Fat Burn e mandou pra mim. Ele tava com a testosterona zerada, o eixo hipotalâmico zerado, ou seja, esse Fat Burn com o Proprietary Blend devia ter algum hormônio lá dentro. Ele suprimiu glândula. Eu falei, me manda a foto desse seu suplemento, desse seu Fat Burn. Ele me mandou, tá lá. Cafeína, efedrina, babá, embaixo. Proprietary Blend. Lá dentro tem o que quiser. Então, gente, vai para os Estados Unidos, traz foto e lembrança, tá? E ou no máximo, um whey de marca conhecida, tá? Boa, é isso aí. E em relação ao termogênico e esse pré-treino, existem alguns pré-treinos que eu até gosto bastante, que são pré-treinos que a gente melhora a sua percepção, diminui a sua percepção de fadiga intra-treino. Esses são legais, porque você chega nos seus últimos exercícios, que são os fundamentais para hipertrofia, inteiro, menos cansado. Quando você usa um pré-treino com muito estimulante ou um termogênico para isso, o que vai acontecer? Você transforma esse pré-treino numa muleta. Você só consegue treinar se tomar pré-treino. Eu só consigo treinar tomando pré-treino. Eu só consigo... Qual que é o maior problema? O pré-treino com estimulantes, ele vai subir sua frequência cardíaca já de repouso. Então, por exemplo, você tem uma frequência basal ali de 60. Você tomou um pré-treino com 200 mg de cafeína, tá? Sua frequência basal já foi para 90. Certo? E aí você vai fazer um agachamento, a sua frequência que era para sair de 60 e parar em 140, ela vai para 180, 190. Exatamente. Qual que é a sensação? Morte iminente, né? Parece que o coração vai sair da boca. Exato. E aí, em vez de você te dar 30 segundos de intervalo para fazer um novo agachamento, você não consegue. Então, o seu treino vai ficando longo e arrastado.
E aí, usando a cafeína de exemplo, né, que a gente pegou ela como exemplo, existe um outro estudo que ele identificou que você usar cafeína em excesso, acima de 220 miligramas, você pode evoluir o que a gente chama de síndrome crash. O que seria essa síndrome crash? Você chega aceleradíssimo no treino, felizão, achando que vai engolir a academia, né? Você faz 4 exercícios, o quinto você já não aguenta mais. Sim. Vamos dividir esse treino no classicão peito e tríceps. Você faz 4 exercícios de peito bem, cansado, meio ofegante, com a frequência bombando, certo? Você vai pro tríceps, ou você vai embora no meio do tríceps, ou você diminui em 50% a sua carga para poder conseguir executar um exercício muito fofo. Né? A gente fala do treino fofo. Um exercício muito fofo. Por quê? Você não tem mais frequência cardíaca, você já depletou tudo quanto é substrato energético que você poderia utilizar ali e você não vai conseguir desempenhar um treino adequado. Aí você vai embora para casa fazendo um treino meia boca de peito só. E aí você fica vendo aqueles caras que desenvolvem um grupo muscular e o outro vai ficando para trás por conta do uso de pré-treino dessa forma. Um monte de paciente pede, me massa um pré-treino. Você passa, mas o pré-treino não pode ser uma muleta para você. Eu tô desanimado, vou tomar um pré-treino. Vai desanimado, é melhor ainda, porque você vai chegar lá e vai começar a treinar, você vai animar, você vai esquentar, você vai sair de lá e vai assim, puta, ainda bem que eu vim, dever cumprido. Então vai, não pensa muito não, só pega, bota a tua roupa e desce. Eu já ouvi falar sobre relação de termogênico com alteração de tireoide. Dependendo do termogênico, sim. Tanto que tem alguns termogênicos proibidos nos Estados Unidos por conta dessas alterações, né? Você lembra de um que vendeu muito tempo atrás? Eu não vou falar o nome dele, não, mas você lembra de um que era branco e roxinho escrito? Sim. Cara, isso vendeu mais que balinha jujuba em festa de criança, né? Sabe o que tinha dentro dele, desse Proprietary Blend? T3. Então, o cara dava uma turbinada no metabolismo dele, secava, e falou, nossa, isso é ótimo. Dava 2 meses depois... Quebrava. Nossa, cara. Era uma síndrome parecida com depressão. A gente chama de síndrome depression-like, porque o cara tava com hipotiroidismo tão severo que o cara não tinha energia para sair da cama, tá? Esse daí, tanto que depois eles lançaram sem o T3, isso. Caiu, perdeu. Ninguém mais comprava. Até o próprio vendedor das lojas falava, não, agora tem um melhor que esse. Porque ninguém mais queria comprar. Exatamente. Tá? Então tem que tomar esse cuidado com esses suplementos gringos aí. Boa. Cara, eu vou 3 perguntas sobre o mesmo tema para você. Vamos lá. Olha só. Primeiro, o que fez o Zolpidem ter virado uma febre? Se o Zolpidem realmente causa um apagão? E se o Zolpidem vicia? E se vicia, por quê? Pô. Vamos lá. Bom, o Zolpidem, ele funciona como um indutor do sono. Ele vicia porque você tira a sensação de introdução do seu sono. Ele desliga você, é como se você tirasse você da tomada. Você não lembra nem como dormiu. O problema é, a introdução do sono é onde você começa a organizar a sua parte de memória também. Tá? Então, repara, você que já usou Zolpidem em casa, você não lembra como você dormiu. A primeira sensação é essa. Sim. Você acorda no dia seguinte e assim, cara, não lembro de ter dormido. Né? O uso contínuo e regular do Zolpidem vai começando a apagar a sua memória. Né? Ela vai fazendo apagar sua memória de forma retrógrada. Então você começa a não lembrar. Rapaz, minha mulher vai falar que eu uso Zolpidem todo dia. Eu penso em alguém esquecido. O Heraldo toma Zolpidem no café da manhã, só pra desligar a memória. Minha mulher vai falar que eu tomo Zolpidem o dia inteiro. E aí o que vai acontecer? Você começa a esquecer como você dormiu. Tá? Que hora você dormiu, como você dormiu. Se você usar contínuo, né, uso prolongado, você acaba esquecendo o que você estava assistindo na TV antes de dormir. Daqui a pouco você esquece se você escovou o dente. Daqui a pouco você esquece o que você jantou. E assim vai. Você começa a ter uns apagões de memória, tá? E o Zolpidem, ele pode ainda causar algumas partes alucinógenas, né? Ele te deixa alucinado se você não dormir, não conseguir pegar no sono, tá? E totalmente gera dependência pela facilidade que você tem de introdução do sono. É simples você pegar e, vou dormir, pum, e desliguei, né? Porque você tem toda a parte de higiene do sono. E hoje em dia a gente não quer fazer higiene do sono. Como é que funciona, né? Higiene do sono, você precisa transformar o seu ambiente favorável para você pegar no sono. Não adianta ter essas luzes na nossa cara aqui que a gente não vai dormir. Isso aqui parece que a gente está de manhã, num dia ensolarado, né? Então, o Zolpidem, ele facilita muito essa introdução do sono. Só que ele gera uma dependência absurda. Eu tenho alguns pacientes com histórias interessantes, vamos dizer assim, pelo uso de Zolpidem, do sonambulismo, as pessoas ficam comprando coisa de madrugada porque usou Zolpidem, tá? Ele tem uma ação alucinógena bem intensa se você não conseguir dormir. Interessante. Tá? Então ele vai te gerar dependência pela facilidade que ele faz a introdução do sono, tá? E ele vai te trazer prejuízos para memória, cognição, concentração, até o despertar pode ficar dificultoso, né? Tá. E o sono você precisa o sono é treinado.
né? A gente precisa treinar para dormir bem. Eu sempre falo que sono... Qualquer paciente que chega lá na minha sala e a gente começa a consulta, um dos focos principais da gente é o sono. Sim. Porque sem o sono, nem dieta você consegue fazer direito, nem treino você consegue fazer direito. Eu toco muito nesse ponto também, nas minhas consultas. Todo mundo já dormiu mal alguma noite na vida, Sim. né? Vê se você consegue lembrar que quando você dormiu mal nessa noite, no dia seguinte, como é que foi o seu dia? E como você comeu no dia seguinte? Exatamente aí que eu ia entrar. Você comeu um monte de junk foods, provavelmente, doces, né? Exatamente. Porque você precisava de fornecimento de energia de rápida absorção. Então, o doce é muito fácil para isso, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? Isso aí quem fala muito é o Wesley, né? Da Lagnore. Ele é muito bom em relação a essa parte de neurociência. E ele estava citando exatamente sobre isso. Como é que a gente começa a melhorar a regulação do seu sono? Acordando. Então, o sono ele não começa querendo dormir. Se você dorme, vamos lá, se você acorda meio-dia, você não vai ter sono meia-noite. Sim, exato. Entendeu? Então, para regular o sono, levanta. É o mais desconfortável, mas é o mais importante. É o mais fácil, na realidade, de regular o sono. Acorda, tá? Abre a janela. Eu já durmo de janela aberta, é mais fácil. Senão fica é foda, ficar confortável para negociar com conforto, cara, é uma luta tão injusta, tão injusta. Então, eu já durmo de janela de cortina aberta. Então, a luz do sol entrou 6h30, 7, você já tá levantando de uma forma mais natural. E aí o importante é que você tenha um pouco de exposição, um pouco não, de 30 a 40 minutos de exposição à luz solar. Fica na varanda de casa, na janela, toma seu café na varanda, né? Fica apreciando, sei lá, uma paisagem, alguma coisa. Você não precisa ficar no sol, você precisa ter exposição à luz solar, tá? Porque você vai ativar uma célula que a gente chama de célula clock, que vai organizar nosso ciclo circadiano. Ciclo circadiano, exato. E desperta, acorda, tá cansado? Levanta, vai fazer alguma coisa, ocupa a sua cabeça. Não fica, vou tirar mais 15 minutinhos de soneca. Todo mundo faz isso, até o celular induz a gente a fazer 15 minutinhos de soneca. Pra quê? Pra acordar mais cansado. Já percebeu? A hora que você desperta sozinho, você acorda bem. Aí você fala, tenho mais meia horinha pra dormir. Fudeu. Exatamente, você vai acordar pior do que você foi dormir. Você vai acordar, parece que você tá numa ressaca absurda. Então assim, o que vai adiantar essa meia hora? Nada, só vai te atrapalhar. Levanta, vai pra luz do sol, prepara seu café, né? Curte amanhã. Ou então vai fazer uma atividade física, vamos pedalar com a gente. Bicicletinha tá ali pra isso. Então vamos pedalar porque o despertar na bicicleta, na atividade física, é a melhor coisa que você possa fazer. É verdade. Porque você começa a acordar bem, tá? Então, o que eu costumo falar com meus pacientes? O Alan é um que abraçou e vestiu a camisa, né? O Alan virou meu amigo, gente boa pra caramba. O Alan, ele abraçou isso. Eu falei, cara, não negocia, né? Se você quiser negociar o seu despertar, você vai perder sempre. Sempre, porque tá gostoso deitado na cama. Cama confortável, com a esposa deitada do lado. A minha me abraça, deita quase em cima de mim na hora que eu vou levantar. É a guerra. O meu primeiro supino do dia sai. Porque senão eu não consigo levantar. Tá? Pô, é tortura, cara. O ar-condicionado ligado. Pô, caminha quentinha, gostosinha. A mulher deitada do lado, cara. Exatamente. Você vai negociar, você vai subir na bicicleta, ficar fazendo força e pingando durante 40 minutos? O meu, às vezes, é a Alice vem pra minha cama, minha filha Alice vem pra minha cama. E aí eu vou levantar, ela vem, abraça o braço assim, sabe? Velho, cara, põe a cabeça no ombro assim e fala, putz, não e dá. agora? Então, como é que eu saio aí você fica 5 minutinhos, eu fico 5 minutinhos com ela ali de olho aberto, pra não dormir. Eu faço igual. Né? E aí eu levanto. Se eu dormir, fudeu. Exato, cara, eu acordo mais cansado. E aí levanta. Por quê? Cara, entre você deitado na sua cama, lá, abraçado com seu parceiro, bonitinho, geladinho, e subir numa bicicleta pra fazer atividade física. Não, pelo amor de Deus. Cara, até eu concordo com você que ficar na cama deitado é bom. Exato. Pelo amor de Deus. Só que não dá. Você sabe que você vai ter que levantar. Você não vai ficar deitado o resto do dia, certo? Então, levanta. Vai fazer atividade física. Não negocia. Sabe como é que eu falo com meus pacientes negociar? Assim, ó. Acorda, já deixa a roupa pronta no dia seguinte, levanta, veste a roupa, para do lado da bicicleta, da esteira, do elíptico, da academia, seja qual for, ou vai pro teu carro, aí de lá do carro você fala assim, será que eu volto a deitar para dormir mais um pouquinho ou eu vou treinar? A resposta é de todos. Não teve nenhum que falou, eu já tô pronto, vou pra academia. Exato. Então esteja pronto. Isso. Porque você já saiu do seu conforto. Aí você consegue ganhar essa negociação. É exatamente isso. Senão você não ganha a negociação, você vai perder. Aí você vai ganhar meia hora de sono, vai acordar podre, o seu dia vai ser arrastado, à noite você não dorme de novo. Porque aí chega à noite você fica um pouco mais alerta. Porque você não teve um gasto energético suficiente para fazer você dormir no horário adequado. Então, quer melhorar seu sono? Primeira coisa, acorda. Tá? É a melhor coisa que você possa fazer em relação ao sono é acordar bem. Desperta de forma mais fisiológica. Boa. Tocou o despertador, levanta, filho.
É isso. Tocou o despertador, levanta. Nossa, Boa. E, ó, assim, eu tenho que abrir agora meu coração. Eu odeio acordar cedo. Meu pai que saiba, né? Meu pai, ele... Cara, era foda. Eu, quando era moleque, meu pai, ele quase arrancava eu da cama, virando a cama. Eu odeio acordar cedo desde que eu me entendo por gente. Só que é uma luta injusta. Eu não vou ganhar essa luta. Eu tenho que acordar cedo. Então, cara, aceita. Eu 90% da nossa vida é isso, cara. Eu sou um cara que eu não tenho problema em acordar cedo. Minha esposa até fala. Minha esposa fala, cara, eu tenho raiva de você porque você acorda cedo sorrindo. Não, eu acordo com raiva. Então, minha esposa é assim. Eu acordo com raiva. Minha esposa, quando ela acorda cedo, quando ela Mas tem que eu acordar acordo cedo, ela é o todo Tasmania. Ela é o dia. demônio da Tasmânia, sério. Você fala bom dia, ela fala por quê? Eu acordo bravo. Entendeu? Eu acordo E ela fala pra mim, ela fala, eu não sei como você Bom consegue. dia só se for pra você. Exato. Ela falou, não sei como você consegue. Você acordou 5h30 da manhã rindo, fazendo demoro. piada. Eu falo, meu, Só o que eu depois, vou fazer, cara? depois da bike eu dou um sorriso. Entendeu? Mas antes disso, não consigo, não. Mas esse é importante. Eu nunca gostei de acordar cedo. Nunca. Eu lembro, cara, eu tava na 2ª série do ensino fundamental. Cara, meu pai me acordava, eu queria morrer. Meu aniversário uma vez, eu lembro disso, cara. Meu aniversário uma vez, meu pai foi me acordar 3 vezes cantando parabéns, eu não acordei nenhuma das 3. Eu acordei na 4ª vez que ele me dando bolo em você. velho. Aí eu, porra, é meu aniversário. Ele me dando um esporro homérico. Ele, caralho, já te chamei. Aí eu, calma, meu aniversário. Cara, eu odeio acordar cedo, mas eu acordo cedo. E aí, uma outra estratégia legal também é final de semana. Final de semana foi criado pela gente, os humanos, ele não existe, né? Então, a gente criou para poder meio que organizar. De fato, a gente precisa de alguns períodos de descanso. Exato. Mas você não pode transformar o final de semana numa anarquia, né? A maioria das pessoas que odeia a segunda-feira é aquele que caga no final de semana inteiro. Sim. É sexta, sábado e domingo de cachaça da hora que acorda, da hora que vai dormir. Exatamente. Então, assim, tenta transformar o seu final de semana numa rotina parecida com a semana. Isso. Não de trabalho, mas você tem o hábito de acordar todo dia às 7 da manhã. Tenta acordar. No máximo 8. Isso. Exato. Tá, vou dormir mais um pouquinho. Beleza, no máximo 8. Acorda, faz um aeróbico, faz uma musculação. Mantém a atividade física, mantém a rotina das refeições. Exato. Então, quando você faz essa atividade física de manhã, você já consegue manter um fracionamento alimentar melhor. Exatamente. Então, eu sempre falo para os pacientes, cara, esse final de semana é melhor dias, são os melhores dias para você fazer equilibrar sua rotina. Durante a semana eu não consegui treinar porque foi difícil, do caso da clínica estava cheia e a gente saiu daqui tarde. Beleza, final de semana eu compenso. Isso. Então, o final de semana é muito bom para você estabelecer uma rotina regular, de você conseguir treinar, manter um foco de dieta. Eu vou almoçar na rua. Vai, não é problema algum isso. Vou fazer churrasco com meus amigos. Faça seu churrasco. Mas mantenha um fracionamento alimentar, tenta organizar o volume de comida ingerido, né? Controla a bebida alcoólica. Isso. E dorma no mesmo horário. Exatamente. Não é porque é final de semana que você vai dormir 3 da manhã. Aí você vai querer acordar o quê? Meio-dia, no domingo. Aí segunda-feira você tá o bagaço. 4 da manhã você tá acordado, tendo que acordar às 6. Exatamente. Então, deixa o final de semana um pouquinho mais equilibrado, que vai ter uma melhora da sua semana. Você vai ver que os dias vão render cada vez melhores. Muito bem. Porque acho que eu recebi Mais uma perguntinha? uma pergunta aqui falando sobre sono. Vamos lá. Já que estão falando sobre sono, então quanto tempo realmente é o ideal? E o que acontece se eu não conseguir dormir? O que é indicado? Muita coisa. Vamos lá. Sono ideal. Mínimo 7 horas. Mínimo. Aí vai de pessoa para pessoa, tá? Existem pessoas que precisam dormir 9, existem pessoas que precisam dormir 8, existem pessoas que precisam dormir 7, existem pessoas que dormem 3, não tá certo, mas algumas épocas são necessárias. Enfim, mas o ideal é que você durma de 7 a 9 horas em média, tá? De sono adequado. Qual foi o resto da pergunta aí, Heraldo, que eu brinquei? Se você não dormiu, o que acontece se você não dormiu? Você começa a ter perda de funções totais, né? Funções hormonais, você começa a ter redução de funções hormonais, você pode piorar sua função tireoidiana, tá? Você pode ganhar gordura, você aumenta a resistência periférica à insulina, tá? Você pode prejudicar libido, memória, concentração, força, dieta, putz. Por isso que a gente sempre fala que o sono é fundamental. O sono, sem ele, cara, o resto... Pra você ter ideia, a espécie humana morre se ficar uma semana sem dormir. Eu dou uma aula de atividade física e doenças crônicas e eu trago o que acontece com privação de sono, né? Hipertensão, diabetes, variação de hormônios de GH, leptina, etc. Aumento de fome. Exato. Né? Isso tudo tem relação com privação de sono. Por isso que quando a gente vai na consulta, todos os pacientes nossos, uma das primeiras abordagens que a gente faz é o sono.
Boa. Meu sono tá ruim, minha testosterona tá baixa, minha tireoide tá ruim, minha insulina tá alta. Primeiro a gente trata o sono. Muito bem. O sono tende a regular todas as outras funções. Maravilha. Pessoal, seguinte, ó, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas que nós recebemos Vocês se empenharam hoje. de pergunta, foi legal. Exatamente. Obrigado, galera. Foi bom mesmo. Exatamente. A gente vai deixar algumas perguntas até já para o próximo episódio. A gente vai deixar como prioridade essas daqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher uma última para eu responder e o Bernardo vai escolher uma última para ele responder. Uhum. E aí, com essas duas últimas respostas, a gente já finaliza nosso primeiro dia, nosso primeiro episódio do Careca Cast. Certo? Então é o seguinte, a minha pergunta, a última pergunta para eu responder é a seguinte: o metabolismo muda de acordo com a idade? Boa. Pergunta ótima. Sabe por que essa pergunta é ótima? Porque é a desculpa da maioria das pessoas que pioraram no tratamento jogarem a culpa no metabolismo com o passar do tempo da idade. Então assim, nossa, eu engordei, meu metabolismo tá ficando tão lento porque eu tô ficando mais velha. Meu metabolismo tá ficando tão piorado porque eu tô ficando mais velho. É porque agora eu já tô com 40, né? Meu metabolismo já não é o mesmo. Então, pessoal, eu vou acabar com essa desculpa hoje. Vai cair por terra todos os argumentos que vocês trazem pra gente em dieta. O estudo mais recente de metabolismo mostrou que o seu metabolismo é o mesmo e não se altera dos 18 aos 62 anos. E após os 62 anos, ele tem uma queda de 0,7% ao ano, tá? Então o que eu tô querendo dizer para você é o seguinte, que em condições normais, em condições padrão, dos 18 anos aos 62 anos, o seu metabolismo é o mesmo. A velocidade metabólica é a mesma. E a partir dos 62, você vai ter queda de metabolismo. Aí você vai falar para mim, pô, Heraldo, mas não é isso que eu percebo, não é isso que eu sinto. Então eu vou mostrar para vocês aonde está o pulo do gato aí que vocês justificam isso. Com 18 anos, você é um pré-vestibular ou um vestibulando já, um estudante de faculdade, que você está no auge dos seus hormônios, no pico da sua disposição, tá saindo de balada, você sai de balada, você volta às 3 da manhã, no dia seguinte você aguenta acordar, treinar, correr. Super-herói total. Exatamente, né? Super-herói total. Isso acontece com 18, 19, 20, 21, até você ter filhos, assumir responsabilidades maiores, começar a trabalhar de uma forma mais regular, efetiva, né? Regular, assumir outras responsabilidades, né? Exatamente. E aí o que acontece? Não é que o seu metabolismo mudou, é que o meio onde você está inserido e a sua rotina e as suas atividades mudaram. Pensa que com 20 anos, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo de uma mulher que recentemente me justificou isso em consulta, e eu falei para ela o seguinte, com 20 anos você não tinha 3 filhos, você não acordava de madrugada para dar mamar pro seu filho, você não era... Demanda vai aumentando. Exatamente. Né? Você não era diretora de uma multinacional que exigia de você viagens, privação de sono, restrição de sono, você não precisava ter a demanda que você tem hoje, você não tem a mesma disposição para treinar como você tinha quando você tinha 20 anos, você não come igual que você come com 20 anos, que você comia com 20 anos, não tem a mesma importância, você não dá a mesma importância que você dava quando você tinha 20 anos. E agora você tem 40, 45, a sua vida mudou. Aí tem que levar em consideração exatamente isso, o estilo de vida, né? Exato, o seu estilo de vida mudou. O meio induziu você a mudar esse estilo de vida por necessidade. Então, e se você também tá numa, tipo, vamos lá, adolescente, fase inicial da adulta, até uns 30 anos, tá? Se você tem uma vida completamente anárquica, balada, bebida, droga, seja qual for, dos 30 para frente, a conta também chega. Sim, né? sim. Então, de fato, quando você vê esse estudo, ele pega pessoas ali que tem um padrão de vida regular. Regular, exato. Então, de fato, você não mexe no metabolismo. É justamente isso. Tá? Se você tiver o mesmo padrão de vida dos 18 aos 62, seu metabolismo vai ser o mesmo. Exatamente. Agora, você vive em dieta restritiva para tentar perder peso, perdendo massa muscular. Exato. Você vive tomando remédio para emagrecer, você não faz atividade física nem nada,
Depois dos 30 fica mais difícil, depois dos 40 mais difícil. Mais difícil depois dos 50 ainda, exato. Exatamente. Mas não é imutável, tá? Então pensa assim, eu tenho 60 anos, é tarde para eu começar a treinar? Jamais. De forma alguma. Eu tenho os pacientes com mais de 60 anos, é o máximo. São os meus melhores pacientes. Exatamente. Tá? Um deles começou a treinar depois dos quase 70, né? Começou com eletroestimulação, hoje faz 6 treinos de musculação por semana com personal, teve que operar de verticulite, quase enlouqueceu em casa. Ele e a esposa me mandaram mensagem. A gente tem um paciente em comum, B. A gente tem um paciente em comum que tá indo pro Mundial de Ironman. De Ironman. Eu atendi um hoje também, de Então, novo. exatamente. E ele tem quase 70 anos. Quase 70 anos. Tá indo pro Mundial de Ironman. Ficou em segundo agora no último Ironman que ele disputou da categoria dele. Exatamente, ficou em segundo de classificação geral. Exatamente. E só perdeu a prova por um erro de cálculo que ele fez. Ele tava me contando na consulta. Então, é assim, é o que você falou. Posso começar a treinar com 60? Pode começar a treinar com 60, com 65, com 70. O importante é começar a treinar. Exatamente. Mas a questão é a seguinte, não coloque a culpa no seu metabolismo de possíveis erros que você vem trazendo. O agente externo, ele é muito, muito mais forte nessa parte. Exatamente quando você parar para pensar em relação a essa performance. Então, o que eu quis fazer aqui é derrubar todas as desculpas. Meus próximos pacientes, quem está assistindo esse podcast agora, não vai chegar no meu consultório falando, não, é que meu metabolismo está um pouquinho lento, porque eu estou ficando velho, que você vai levar vou botar o podcast para você assistir para você exatamente. 2 horas de consulta assistindo podcast. Para você entender o que está acontecendo. Boa. B, sua última pergunta, vamos lá. Eu achei uma legal aqui falando sobre tenho hérnia lombar e devo treinar? Posso treinar? Legal, boa. Com certeza você deve treinar, tá? Entenda o que acontece. A sua hérnia lombar, nossa coluna ela não é bem feita, na verdade, né? A gente evoluiu para ficar em pé, mas a nossa anatomia não foi favorecida para isso, né? Então a gravidade ela vai empurrando, né? Então a nossa coluna ela comprime o nosso disco intervertebral e acaba fazendo uma extrusão desse disco e comprime raiz nervosa, tá? O que sustenta a nossa coluna? Músculo. Então, não existe nenhum tipo de sustentação de tripé, de nada. É um músculo sustentando toda a sua parte esquelética. Então, quando você para de treinar, você enfraquece essa musculatura que a gente chama de core, né? Que é a parte de abdômen, transverso do abdômen, paravertebral, né? Esses músculos mais enfraquecidos, você tem uma tendência a achatar mais facilmente as suas vértebras. E com isso, a extrusão acaba acontecendo de uma forma mais grave, vamos dizer assim. Sua irmã. Leandra. Sim. A Leandra ela teve que operar, fez osteossíntese e tudo, e agacha feliz da vida até embaixo. Exatamente. Tá? Por quê? O fortalecimento preserva os discos intervertebrais delas que ainda estão íntegros. Então, ter hérnia discal, ter hérnia lombar ou hérnia discal ou qualquer região da sua coluna não é um impeditivo de treinar, a não ser que você esteja sintomático. Aí você procura um ortopedista, um neurocirurgião, vai tratar sua hérnia e depois vai para academia. Meu pai operou recentemente e agora ele tá, uns 6 meses já fazendo fisioterapia todo santo dia para fortalecimento da coluna. Senão a hérnia volta. Exatamente. Né? Então, o fortalecimento da parte de core, né, que a gente chama, fazer prancha, que todos meus pacientes me xingam quando eu mando prancha. Os meus também. Que a hora não passa em cima da prancha, fazendo prancha, mas é o melhor pra gente melhorar a parte de core, né, musculatura de transverso do abdômen e paravertebrais. É exatamente isso. Eu costumo, quando os pacientes falam para mim sobre isso de hérnia, etc., eu até costumo dizer o seguinte para eles: não existe exercício excludente. Você não tem que excluir nenhum exercício, você tem que adaptar a forma de fazer. Então, a pessoa que tem hérnia lombar, talvez ela não possa agachar profundo com a barra nas costas, ou agachar profundo, quebrando a paralela, alguma coisa do tipo. Então, talvez vá agachar um sumô com peso na frente, vá agachar com um hack, alguma coisa nesse sentido. Mas não é excludente. Por quê? Porque quando você vai fazer cocô, você está fazendo um agachamento. Quando você vai entrar no carro para dirigir, você está fazendo um agachamento. Então, quando você vai sentar numa cadeira, você está fazendo um agachamento. Então, parte do princípio, porque se você excluir exercícios, você vai perdendo funcionalidade no seu dia. Aí é o velhinho que a gente falou. E aí, exatamente, é o velhinho que vai sentir a dor para levantar da cadeira. Exatamente. Vai piorar se você não treinar. Então, exatamente, não existe exercício excludente. Exato. O relato de caso, hoje eu atendi um paciente que em 2019 ele tinha feito uma ressonância, tinha uma hérnia extrusa, né? Essa hérnia estava comprimindo raiz nervosa. Treinou, porque não era cirúrgico, né? A dele era baixos sintomas. Treinou, e trouxe uma ressonância agora para mim de novo. Não tem mais.
É isso, é isso. A hérnia meio que regrediu, né? Ela diminuiu de tamanho, ficou bem menorzinha, já não tem pensamento, já não tem contato com raiz nervosa. O cara tá zero, treinando pra caramba. Ele, cara, eu faço prancha todo dia, eu odeio, mas eu faço. É isso. Há uns 20 dias atrás eu atendi um paciente que ele chegou pra mim, eu até mandei pro Davi. Eu mandei um pro Davi, verdade. Exatamente. Até mandei uma mensagem pro Davi, porque o paciente chegou pra mim e falou assim, porque eu tenho um problema assim, 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 aí me falou do problema que ele tinha. E eu não agacho de forma alguma. Então, quando você for montar o meu treino, não coloca agachamento, porque eu não agacho de forma alguma. Aí eu falei pra ele, então tá bom. Então você tá falando pra mim que você faz cocô de pé. Você veio a pé agora da sua casa até aqui, exatamente. Você não veio sentado no carro. Se cai uma coisa no chão... Exatamente. E você faz cocô de pé, a partir, né? Então, o cara olhou pra mim assustado. Não, como assim? Eu falei, você entrar no carro, você sentar no vaso sanitário, você sentar numa cadeira, você sentado aqui agora pra eu te atender. Todos esses são movimentos de agachamento. Aí ele olhou. Eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, tá vendo? Então você consegue agachar, a gente só precisa ajustar da melhor forma possível. Exatamente. E hoje ele agacha. Pronto, normal. Exatamente. Né? Mas são esses cuidados que a gente precisa ter. É individualidade. Cada paciente tem que responder e adaptar de alguma forma, né? Um exercício que a grande maioria dos pacientes reclama é o stiff. Sim. O stiff, nossa, como tem paciente que reclama do stiff, né? Mas eu falo, não negocio, faça. Exatamente. O stiff faz, nem que seja sem carga. É isso aí, eu não negocio também. Tá lá, tem que fazer. Já tá lá, mas é isso, gente. A nossa vida não é 100% mar de rosas, exato, né? A gente não tem que fazer o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que a gente precisa. Como já diz o chefe, ache desconforto no desconforto. Exatamente. Então, bora, isso. É o que der pra fazer, vamos fazer. Sem muita frescurinha ou negociação. Maravilha, careca! É isso aí, galera. Boa! Queria agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando aqui. Foi ótimo esse primeiro episódio. Aproveitem, sigam a gente, sigam o CarecaCast. Não deixem de nos acompanhar. Mande sua pergunta. Sempre. Tá? Lembre-se que toda segunda, terça-feira a gente vai abrir as caixinhas de pergunta, tanto no meu, quanto no do B, quanto no próprio Instagram do CarecaCast. Exatamente. O tema é livre, vocês podem mandar a pergunta que vocês quiserem, a gente filtra aqui, a gente procura as melhores perguntas. Depois, com o passar do tempo, a gente vai começar a organizar em temas. Tá? Hoje a gente fez mais um apanhado ali, um introdutório. Então, aos poucos a gente vai falar temas sobre treino, temas mais específicos sobre dieta, sobre medicamentos, suplementações, tá? Então a gente vai especificando e terão convidados também para participar do podcast com a gente, tá? Sexta-feira que vem estaremos ao vivo aqui. Na sexta-feira que vem, eu e o Bernardo, novamente, estaremos ao vivo respondendo as perguntas de vocês que vocês mandaram também ao vivo. Beleza. E já na outra sexta-feira, dia 14 de julho, receberemos nosso primeiro convidado. Isso aí. Mas a gente vai deixar no suspense aí, surpresa. E não é o Paulo Musi. Exatamente. Nem a Roberta. Nem a Roberta. Porque eles estão descansando. Não, eles merecem muito isso, esse descanso. Exatamente. Tá? Então, muito obrigado, galera. Tá? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Não deixa de se inscrever no canal, tá? Não deixe de compartilhar e curtir o vídeo se vocês gostaram. É isso aí. Não esqueçam. @Bernardo Palmer. Exato. @Heraldo Albuquerque e @o CarecaCast. Valeu, pessoal. Galera, tamo junto. Um abraço.